Madame Frumosa. Madame Le Flu. Sabe que querida. Então vamos começar a nossa leitura com foco em geopolítica e questões globais. Estamos aqui com um grupo seleto. Podemos ir. Então a gente vai começar uma sessão de perguntas sobre o Brasil. Como estão se desenhando os caminhos possíveis para o cenário do Brasil? Estão se desenhando os cenários possíveis. Então, a carta de corte, que é a carta de fundo, né? Que é o pano de fundo da situação, é o arcano 11, que é o arcano da força. Então, como pano de fundo dessa situação, e a pergunta é sobre, né, como os caminhos estão se desenhando para o Brasil. Para possíveis cenários no Brasil. Então a gente tem uma situação de uma luta de força fina, delicada. Nesse momento, pelo menos, a disputa e a forma como o destino do Brasil está sendo disputado não está acontecendo ainda num nível tão aparente. E ele está acontecendo num nível mais oculto, mais interno. É o que a força aparece aqui. Existe um jogo de magnetização nesse momento, existe uma disputa de magnetização. Isso faz total sentido porque a gente está, acho que há um ano antes das eleições, né? Então a gente ainda não está na fase em que a disputa pela concordância, digamos assim, né, de coletividades, ela está acontecendo no palco, ela ainda está acontecendo por detrás dos bastidores. Né? E aí isso casa perfeitamente com as orientações que a gente já vem recebendo do Círculo, em termos de que nós temos essa janela de 6 meses, né, desde o mês passado, eu acho, ou desde o início desse mês. De qualquer maneira, a gente tem uma janela de 6 meses que vai até o início do ano que vem, e que essa janela de 6 meses ela é muito mais crítica do que o que vem a seguir. Então, o resultado, né, porque a gente está falando aí de destino do Brasil, obviamente que a gente não pode desconsiderar que as eleições do ano que vem vão ser um fator decisivo nesse possível destino, né? Mas ao contrário do que normalmente a gente imagina, que é o resultado da eleição que vai decidir isso, o que está decidindo isso é essa janela de 6 meses daqui até lá, e acho que por isso o tarot está indicando que o pano de fundo de como esses caminhos estão se desenhando, desses destinos estão se desenhando, tem muito mais a ver nesse momento com o que está acontecendo por detrás dos bastidores, com um jogo de influência que está acontecendo aí mais longe da vista. Então, indo, né, para a resposta da pergunta em si, né? Interessante, ó, a gente tem a temperança. Essa é a carta significadora da pergunta, né? A resposta principal da pergunta, a carta da temperança. A gente tem um destino que envolve muita purificação. Então, assim, a carta da temperança, ela fala, em geral, né, de equilíbrio, dessa coisa de você alquimizar, mas existe uma face da temperança que é bem desafiador. Às vezes, as pessoas normalmente temem muito a carta da torre, por exemplo, para esse tipo de situação, né? Mas a carta da temperança, ela... às vezes a carta da temperança ela pode esconder uma nuance muito mais desafiadora do que a torre. Vou dizer por quê. A torre é um símbolo equivalente ao símbolo de Marte, que é uma ação que ela é impactante, catastrófica, mas ela é pontual.
E o processo de... E também que é uma purificação, né? Porque a torre também fala disso. A torre fala de retribuição e purificação, né? A desestruturação necessária para reestruturar. A temperança, ela fala desse processo acontecendo de uma maneira mais lenta. E por isso, às vezes, ela pode ser até mais desafiadora. Então, o futuro do Brasil envolve um processo bem intenso de purificação. A gente não vai ter como escapar desse processo de purificação, né? E as cartas que aparecem aqui de suporte e de desafio, interessantemente, são duas cartas opostas. Porque a Rainha de Paus e a Rainha de Copas, que é né, a mãe da água e a mãe do fogo, né? Então, que são energias ambivalentes, né? Elas são energias complementares ou opostas, dependendo da maneira como você percebe. E isso tem a ver com essa purificação, isso tem a ver com essa alquimização e o equilíbrio que essa temperança indica. A temperança também indica prudência, bastante prudência, né? Então, o destino do Brasil num médio prazo, vamos colocar dessa maneira, envolve a gente caminhar com bastante prudência e os líderes, né, da nação, enfim, aqueles que têm poder de escolha e de decisão, né, que vai definir o destino, né, do povo, né, envolve muito cuidado, né, andar com muito cuidado, mas a gente não tem como escapar do elemento da purificação, e ele vai continuar acontecendo. E isso tem muito a ver, aqui, fazendo uma leitura de dentro para fora, se a gente falar primeiramente do aspecto psíquico da nação, do país como um todo, a gente tem aqui essa ambivalência entre a nossa impetuosidade, né, a coisa do calor, né, que vai muito pela imprudência, e a gente tem a água representando a questão mais acolhedora, mais internalizadora. Num outro sentido, a gente tem o equilíbrio entre nossa agitação e a nossa passividade. Né? Então, dentro desse processo aí do que se desenrola para o futuro, esses são elementos que vão nos desafiar enquanto coletividade. Né? Como é que a gente canaliza o nosso fogo enquanto nação? Né? Normalmente, o Brasil é representado internacionalmente pela sua alegria, pela sua festividade. Então, como se o nosso elemento fogo, que é a nossa agitação e a nossa ação, meio que fica muito canalizada nesse sentido. E a gente precisa aprender a recanalizar essa mesma força, né, porque isso é energia criativa, para direções mais construtivas. Né? Não estou falando de deixarmos de ser festivos, né? Enfim, até porque isso daí também é tão relativo, né? E debatível. Mas como é que a gente canaliza enquanto nação essa energia para uma outra direção? Né? Porque ao mesmo tempo que a nossa energia de ação e digamos assim, o nosso foco, a nossa energia criativa, ela existe e ela está sendo aplicada em algum lugar, ao mesmo tempo a gente percebe uma grande passividade. A gente percebe uma inércia que é absurda, né? Falando coletivamente, obviamente que individualmente a gente tem toda uma diversidade de posturas e posições. Então esse equilíbrio ele acontece também por aí. Falando psiquicamente. Falando materialmente ou externamente, ou no nível mais telúrico, né, da própria natureza, a gente vai receber muita purificação através da água e do fogo. Isso a gente já vem vendo acontecendo, né? A gente já tem experimentado alguns anos extremos no calor e incêndios. Ano passado foi desastroso nesse sentido. E a gente tem experimentado cada vez mais incidência de desastres envolvendo água. Então, no nível dos elementos, a gente vai continuar passando por uma purificação lenta, ou seja, não vai ser uma coisa que vai acabar com o país de uma vez só, mas a purificação vai acontecer através desses dois elementos em especial. Por quê? Porque eles são reflexo desses dois elementos psíquicos da nação, e os elementos respondem de maneira muito passiva e como um espelho a essa postura mais psíquica da nação, né? Então a gente tem essas duas coisas aí que talvez sejam as mais relevantes, né? Para como a gente poderia co-criar, né, o destino dessa nação, que tem a ver com... Aqui eu também vejo nessa Rainha de Paus
o uso das forças ocultas, porque a Rainha de Paus também significa o uso de forças ocultas, ela também é o arquétipo da grande feiticeira. E o Brasil, apesar de negar profundamente esse seu lado, é um país em que a feitiçaria ela está completamente entrelaçada com cada aspecto da nossa vida. A gente nega isso, a gente sustenta a imagem de um país que é cristão majoritariamente, né, por muitos anos católico, hoje em dia muito mais evangélico do que católico, né? Mas no final das contas, mesmo considerando a influência cristã, o cristianismo também tem seu aspecto de feitiçaria, porque o que acontece dentro das igrejas, seja numa missa, seja num culto, não é outra coisa senão um ritual mágico, né? E a única coisa que diferencia esse ritual em termos de ele ser realmente divino, ele ser mundano, é o foco dele. E olha, há milênios o foco dos ritos nessas religiões tem sido puramente materialista, né? Puramente mundano. Então aqui também tem essa purificação como resposta do abuso das forças ocultas no país. Aí a gente pode olhar isso em duas dimensões. Como a classe dominante se serve desses recursos. Aí eu tô falando aqui de feitiçaria, você pode pensar apenas num terreiro de Umbanda. Mas não. Né? Aqui tá como a classe dominante usa a religião para dominar um povo. E o que a gente vê hoje? Né? O cenário político sendo dominado pela influência que a bancada evangélica tem. Isso é pura feitiçaria. Né? Porque talvez a palavra feitiçaria ainda evoque uma coisa antiga e um ranço de superstição, mas técnicas de manipulação mental, técnicas de neurolinguística são feitiçaria, quer você queira, quer você não. É só a significação do termo. Qual é a diferença entre você usar um bonequinho que você espeta como um símbolo, né, mental, psicológico, né, e o discurso que você faz num púlpito evocando símbolos? Né? Um cara pregado numa cruz. É um símbolo. Ele evoca uma resposta emocional. E se você sabe como ativar esses símbolos, você consegue influenciar uma massa. E se você faz esse processo de influenciar uma massa com propósitos que são pessoais, egoístas, ou que servem a interesses escusos, o que é isso senão feitiçaria da pior espécie? E não tô dizendo que feitiçaria é só uma coisa ruim. Não. Feitiçaria quer dizer simplesmente o conhecimento das leis materiais e como aplicá-las para produzir resultados. Né? Você pode extrapolar esse sentido para abarcar tudo o que a gente faz, né? Então a nossa tecnologia é uma forma de feitiçaria, ou você pode reservar esse termo para esse nível de ação em um sentido mais oculto, mais psíquico. De qualquer modo, você pode dar uma intenção positiva ou negativa. E a gente não pode ignorar que, né, a história do nosso país ela está completamente comprometida com isso. Não é uma exclusividade nossa, obviamente, né? Se a gente fosse olhar para a maior parte dos países, acontece uma coisa muito semelhante, daí que a gente vê que esse karma é global. Né? É a parte onde nós também estamos atrelados num karma que é global. O olho de pimenteira que paira sobre o Brasil há alguns anos, ele só pode ter a sua intenção nefasta neutralizada a partir de um movimento global de apoio à democracia no Brasil? Essa é uma das perguntas que provavelmente ela vai ser respondida não só através do oráculo físico, né, mas através do círculo. Você pode repetir a pergunta mais uma vez? Sim, fala mais alto. O olho de pimenteira que paira sobre o Brasil há alguns anos, ele só pode ter a sua intenção nefasta neutralizada a partir de um movimento global de apoio à democracia no Brasil? Esse
esse esquema, essa conjuntura que envolve, né, essa intenção maligna sobre a nossa terra, que é o que está sendo significado aí pela expressão olho de pimenteira, né? Olho seca pimenteira, na verdade, né? É um olho seca pimenteira. Essa conjuntura ela é mais ampla, ela transcende esse momento. Então, apenas uma manifestação popular está longe de ser o suficiente. Porque o que acontece? Não que ela não seja importante, mas onde é que essa manifestação popular ela consegue alcançar? Eu estou falando da ação externa, né? Do posicionamento externo da população pró-democracia, né? Onde é que ela vai conseguir alcançar? Essa pressão popular, ela vai no máximo obrigar que os núcleos dominantes elejam candidatos ou representantes dos seus interesses com uma aparência menos agressiva. Consegue entender isso? Por exemplo, a gente teve, né, uma criatura bizarra e grotesca durante 4 anos, certo? Sim. Ou seja, é claramente como se fosse um teste. Vamos ver até onde esses idiotas eles engolem, né? E passou, aquilo passou, né? Parte da população se reconheceu naquilo por afinidade de alguma maneira e aquela figura foi elegida como representante da nação. Entende? Mas não é como se os candidatos... Porque aí a gente precisa falar das falhas fundamentais do sistema democrático. Né? Aí a gente vai precisar conversar, por exemplo, sobre como o sistema democrático, pelo menos o suposto sistema democrático que nós temos funcionando no mundo hoje, ele não é nada mais, nada menos do que uma chupeta venenosa mergulhada em mel para esconder o veneno que ela guarda. Porque quando você vai estudar profundamente e entender profundamente os mecanismos de influência que determinam quem são os candidatos que chegam lá, vamos lá. Num processo de eleição, você é oferecido um menu. Você não participa da determinação da criação desse menu. Quem é que está te oferecendo 3, 4 possibilidades de escolha? Percebe? Tu tem a ilusão de que tu realmente está decidindo alguma coisa, mas não. Mas não. Aí você pode dizer, não, mas os partidos têm todo o processo, como é que um partido escolhe? Pois é, como é que um partido escolhe o seu candidato? É por que interesses? É por que motivações? Próprias? As mais diversas e minimamente envolvidas com bem-estar coletivo. Entende? Então, quando a gente fala de democracia, a gente... E tudo bem, é o melhor que nós temos nesse momento. Não estou dizendo outra coisa, né? Mas assim, só através disso não tem como resolver, porque é um sistema que já é falho na sua base. Porque ele foi criado como uma forma de manter a massa inerte. Você dá a ilusão de escolha. Porque você não escolhe quem pode se candidatar. Né? Na época da eleição você tem lá 4 opções que você pode votar e você é obrigado ou a não votar ou votar no menos pior que tiver ali disponível. Então, é realmente democrático? Que escolha realmente que o povo tem? Não, né? E aí, quando ao mesmo tempo o povo é submetido a um processo exaustivo, tanto de empobrecimento intelectual e depois de manobra e manipulação, então, assim, que liberdade realmente tem? Né? Onde que essa escolha realmente é livre? Né? E olha que o Brasil ainda tem um sistema até mais democrático. Se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, é pior ainda, né? É pior ainda, porque o povo não elege diretamente o seu presidente, né? O jogo ainda é mais manipulado e mais complicado para tornar a coisa ainda mais ineficaz, né? Então, o que eu vejo aqui?
né? Tanto da parte do oráculo quanto daquilo que o círculo está trazendo como resposta para essa pergunta. Essa é uma questão que transcende esse momento e transcende essa dinâmica, sabe, de como o povo vai responder e vai se posicionar nas ruas e nos discursos, né? Isso tem a ver com algo mais profundo. Repete a pergunta de novo? Só para eu responder assim O olho seca pimenteira só pode ter sua intenção nefasta neutralizada a partir de um movimento global de apoio à democracia? Não. Porque, a não ser que, quando você fala um movimento global de apoio à democracia, se fosse, né, se a palavra democracia substituísse compaixão, por exemplo, compaixão genuína, sim, porque aí a gente estaria falando de uma dimensão espiritual, uma dimensão mais profunda, né, que é o que aparece aqui pelo arcano da estrela. Tá? Aqui aparece o arcano da morte, que é o arcano 13, e o cavaleiro de paus. Tá? O que acontece? A gente está caminhando para a Revolução Civil. Pode não ser nessa década, o que eu acho muito difícil que não seja, a bem da verdade, né? Não especificamente no Brasil, não falando especificamente do Brasil, né? Mas a gente, no mundo, provavelmente nessa década, a gente vai ver levante social violento. Porque é essa problemática do sistema que está instalado. É que a opressão, ela só testa um novo limite de opressão. O sistema opressor, ele empurra um pouco mais. E aí, se você... Aí o povo assimila aquele impacto, né? Então o sistema opressor vai e aperta um pouco mais. E aí a população se adapta e assimila aquele impacto novamente. Só que até que ponto isso acontece? Se você olhar para a história, o ciclo, você vê claramente ele se repetindo, né? A classe dominante oprime, pesa mais essa opressão, aí a população aceita, pesa mais a opressão, a população aceita. Há um levante aqui, há um levante ali, que é abafado e usado como exemplo de o que vai acontecer com quem se revolta. Mas chega um momento em que não é uma revolução intelectual. É a resposta animal e violenta a opressão desmedida. Então você olha para qualquer revolução civil, ela não é inteligente. Olhe para a Revolução Francesa. Ela não foi uma revolução inteligente. Ela foi a resposta de um povo que foi levado ao limite. Tanto que essa resposta, ela não foi inteligente em mirar nos alvos. Ela foi sangrenta, ela foi uma carnificina, né? Não há um senso de justiça. E tanto que o resultado dela depois foi o quê? Uma outra classe dominante que se colocou no lugar. Entende? Sim. Então, e o que a classe dominante não entende é que ela também é apenas um instrumento na mão de uma intenção mais por detrás. Percebe? Então, a chance que nós teríamos é se houvesse um movimento global de tomada de consciência. De outro modo, a gente caminha para embate. Ou seja, parte desse processo de como a força desses núcleos de intenção oculta, egoísta, enfim, eu não gosto de usar muito mal porque fica uma coisa tão caricata, né? Os do mal. Porque é muito mais complexo do que isso e muitos desses grupos acreditam piamente que eles representam o bem, eles sabem como a sociedade deveria ser estruturada para que ela funcionasse adequadamente. Mas assim, a história vai se repetir provavelmente. A história vai se repetir. A questão é que nós temos aqui, nesse ciclo pelo menos, elementos que vão além da dinâmica apenas social.
Ao contrário de uma revolução civil americana, ao contrário da revolução no Haiti, na França, né, a revolução francesa, haitiana, enfim, nós temos um momento em que uma revolução social está se formando, só que ela não está acontecendo sozinha. Ela está acontecendo tendo como pano de fundo a transformação intensa do ponto de harmonia telúrica do planeta, vou colocar dessa maneira. Ou seja, a gente tem mudança climática intensa. E o que a gente ainda não entendeu é que para o planeta, essa mudança climática ela não é colapso. Ela é reestruturação natural. Para a gente é colapso. O colapso não é do sistema climático, porque o planeta muda seu ritmo climático ciclicamente para o planeta e isso é natural. Tipo, é como você está ajustando a temperatura do corpo em alguns graus. Você não vai morrer com essa febre. Para nós, que nesse momento somos os parasitas desse corpo planetário, para a gente sim, implica em colapso civilizacional. O que o tarô indica nesse momento, pelo oráculo, a indicação que vem pelo oráculo é o enfraquecimento desses núcleos de intenção vai acontecer mais uma vez por uma desestruturação de ordem social. Esse tiro vai sair pela culatra, ele vai produzir, né, esse backfire, né, ele vai explodir na cara de alguns desses núcleos de dominação, entende? E nós temos profecias antigas a respeito disso, de como esse tiro vai sair pela culatra eventualmente contra alguns desses grupos. Isso vai produzir a desestruturação de alguns desses grupos, e aí existe uma janela que abre, né? E é nessa janela que a humanidade vai ter realmente uma oportunidade de fazer uma escolha diferente. Porque senão a história vai se repetir. Outros indivíduos vão assumir esses lugares de poder e começa a história de novo. Então, a única chance que a gente tem de fazer essa revolução de uma forma espiritual, virtuosa, através da compaixão genuína, não é agora, que já está praticamente marcado que vai ser pela revolução. Muito difícil, muito difícil. Somente nessa janela mais pra frente. Tem como a gente estimar em quanto tempo, mais ou menos, a gente vai ter essa janela? Os próximos 400 anos. É um processo longo e lento, né? E isso ainda envolve um face a face doloroso, sabe, da humanidade com suas próprias sombras, porque o que acontece é que nesse momento, o que o círculo traz para mim aqui, ó? Nesse momento, a humanidade ainda não admite sua responsabilidade pela sombra que há a sombra. Então, o que seria necessário para levar a humanidade a esse confronto e a essa aceitação? Entende? A gente ainda está completamente dividido na culpabilização do outro. Sabe? E a gente não percebe que isso também faz parte de um discurso de enfraquecimento. Nós temos muitos núcleos de ativistas que ainda estão presos nessa visão. De que se a gente simplesmente matar todos os bilionários, a gente vai resolver o problema. Não vai! Não funcionou quando você matou a monarquia. Não funcionou. Sabe? Não funcionou. Porque a semente da dominação, a semente da predação,
Tá aí em você. Se fosse você naquele local, se fosse você tendo a chance, você também iria criar discursos que iam justificar. Sabe? Por que... Ah, mas eu não tenho culpa, eu nasci assim, eu não tenho culpa do meu pai ser bilionário. Sabe? Você ia criar uma justificativa também. E eu não estou desresponsabilizando isso, a gente tem que desmantelar esse sistema, sim, tudo bem. Mas essa não é a causa, isso é um efeito que existam bilionários no mundo, não é a causa do nosso problema, é um sintoma da nossa doença enquanto espécie. E enquanto a gente não entender e internalizar isso, não tem solução. Né? E a natureza vai continuar nos levando para experiências mais extremas de confrontamento. Até que a gente faça coletivamente esse processo. Depende que todo mundo individualmente faça esse processo? Não. Mas a maioria. A balança precisa pender 50 mais. 50 mais. Porque senão a gente vai continuar dando poder para os mesmos núcleos. Vai mudar a face. Né? Sei lá, morre essa velharia toda aí aparecem novas faces que elas estão no mesmo lugar, elas são símbolos do mesmo sistema. Então aqui aparece uma janela de 400 anos com muita dor envolvida. Não vou aliviar essa mensagem. Né? Coletivamente falando, claro, individualmente, indivíduos vão passar por isso de maneira muito leve, etc. Ok. Mas coletivamente, muita dor envolvida nesse processo. Infelizmente, a gente está tomando as escolhas em cada encruzilhada que a gente passa nos últimos ciclos naturais, sempre optando pelo caminho de maior resistência. Sempre optando pelo caminho de maior resistência. E de vítima. E essa janela que a gente tem agora de 6 meses, ela é mais uma janela de posicionamento interno, individual ou coletivo também? Mas o coletivo é feito de indivíduos, sim, né? Então uma coisa não está desatrelada da outra. Né? A diferença é que o seu posicionamento individual impacta sua jornada encarnatória. Qual é o seu destino? Porque você vai morrer, né? Essas coisas não têm como função e fim essa vida. Né? Enfim, você já nasceu nesse mundo. Há muito pouco que você possa fazer para mudar radicalmente esse mundo enquanto indivíduo. Sinto muito. Eu sei que isso vai na contramão do discurso empoderador individual que está muito em voga nos dias de hoje, mas assim, amigo, preza pela tua alma. O corpo simplesmente vai virar alimento de verme, sabe? Quanto mais cedo tu cair essa ficha, entende? Individualmente, né? Individualmente, um indivíduo, ele não tem como modificar a realidade desse mundo nesse momento. Vide a nossa história. Grandes seres já passaram por aqui. O máximo que eles conseguiram fazer foi deixar sementes. Foi imprimir sua memória, né, de tal forma no éter que essa memória reverbera até hoje. E por uns é usado como ferramenta de manipulação e por outros é usado como inspiração espiritual genuína. Sabe? Então, assim, se as emanações, os avatares, né, dos regentes das eras conseguem chegar aí, por quê? Porque a lei de karma é inviolável, porque eu não tenho como fazer no teu lugar, eu não tenho como entrar na tua linha kármica e mexer na tua linha kármica, só tu pode fazer isso. Não tem poder absoluto na natureza. O único poder absoluto na natureza é a totalidade da natureza. O que quer dizer que em termos individuais somos todos limitados uns pelos outros porque existimos de maneira interdependente, né? Agora, para a gente afetar coletivamente, né, se a gente tivesse nessa janela de 6 meses, por exemplo, se a gente tiver um percentual significativo posicionado de uma outra forma, claro, a gente vai ter um impacto coletivo pela força que isso tem. Se isso fica num nível mais individual, né, claro, esses grupos de indivíduos ainda contribuem para o impacto, porque você tem que entender que nada é 0 ou 100, né? Nada é preto ou branco, né? É uma gradação. Né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, aliviar em 30%
a intensidade de sofrimento e de resistência do processo, já é um grande ganho. Né? Que a gente não consiga virar a balança em 50%, mas que a gente consiga aliviar em 20%, que a gente consiga aliviar em 30%. Eu acho que já é maravilhoso, já seria extraordinário. Né? Como a gente conseguiu fazer isso? Né? Os trabalhos que a gente fez lá em 2018, 2016, 17, 18, porque nós fomos avisados pelo círculo do que estava vindo, não foi o suficiente para girar a balança. Ou seja, como nação, a gente ainda optou por fazer um processo de purificação mais doloroso, porque a gente poderia ter passado por uma pandemia de uma maneira muito menos traumática. Então a gente optou coletivamente, né? A gente optou por uma experiência mais hardcore, uma coisa mais grotesca, mais intensa, mais parquinho do terror. Mas, obviamente, que o trabalho que a gente fez, não só desse grupo, mas de vários grupos, contribuiu para aliviar esse processo, porque poderia ter sido muito pior. Né? Olha todas as tentativas que foram feitas de abusos e desmandos e quantas delas foram frustradas. Isso não é só porque tinha um ministro ou alguém no esquema das coisas criando obstáculo. Não, isso é porque tinha poder coletivo empoderando aquele indivíduo ou aquele grupo de indivíduos que estavam trabalhando ali para proteger a nação. Entende? Então, esse posicionamento mais individual impacta a tua história, né? E provavelmente o trabalho que os indivíduos fizeram ali antes modificou a forma como eles passaram individualmente, né? Porque assim, foi caótico para a nação, mas muitas pessoas passaram de maneira muito mais leve, né? Sim. Então, né, a coisa é bem complexa. Pergunta: Lula se fortalecerá como líder político até 2026 nas eleições? Sim, o pano de fundo dessa situação é uma briga acirrada. Tem todo esse jogo sendo feito, né, nesse momento, né, essa janela de 6 meses, ela é muito importante. A população, ela deveria estar sendo informada, sabe, com mais clareza da trama, né? Porque ela teria a opção de fazer escolha internamente, sabe? Enfim, e os nossos núcleos de governo, eles nunca foram transparentes com a gente, falando aqui de Brasil. É a mesma coisa para o mundo inteiro. Mas assim, falando de Brasil, né? Não é do nosso histórico ser transparente com a população, né? E assim, não é nem aquela falta de transparência por segurança, para não criar pânico. Não. Existe uma tendência muito forte no psiquismo da nossa coletividade, no engano e na mentira. Essa é uma sombra da persona psíquica da nação brasileira. O engano e a mentira. E às vezes isso é feito sem razão nenhuma, por puro hábito. Sabe? Por puro hábito. Já é tão hábito esconder, mentir, não ser transparente, que se faz isso por puro hábito. Mas isso é um erro desastroso, porque se a população estivesse sendo mais bem informada a respeito da trama de influência e sabotagem que realmente está sendo executada, a população poderia se posicionar internamente, psiquicamente. Sabe essa coisa de... A gente pode não ter o poder de fazer nada efetivamente, mas quando a gente toma consciência de uma situação e a gente diz, eu não concordo com isso, eu não quero isso, isso tem um impacto em como a história é desenhada, entende? Então, assim, tem isso por detrás, e essa falta de transparência é o que torna esse processo muito mais complicado, mas as indicações para o fortalecimento do Lula, elas são muito positivas, né? Inclusive,
ele se tornando... Aqui tem a carta do amor, né? O 2 de copas, né? Inclusive essa aproximação afetiva, sabe? Claro, ele é um símbolo, né? E à medida que a soberania nacional vai sendo ameaçada e ele se posiciona na defesa dessa soberania, obviamente que a parte da população que ainda tem algum neurônio funcionando vai afetivamente, né, se apegar ainda mais nesse símbolo, né? Mas o que o tarô mostra, o que o oráculo mostra é que esse não seria o cenário ideal, sabe? Mas enfim, isso é a condição basicamente na maior parte do mundo, né? Decisões políticas são tomadas por razões ainda muito emocionais e subconscientes, né? Você percebe que hoje ainda muita gente que, vamos dizer, muita gente que vota no Lula não faz isso por princípio, faz isso por apego emocional. Não é porque entende realmente que das opções essa é a menos pior e isso é uma maneira da gente proteger a nação de alguma maneira. Não, ainda é por apego, é por hábito, é por, sabe, por questões internas não resolvidas e não... O Salvador também. Sabe? Todas essas síndromes. São todas essas síndromes. Por imaturidade emocional, sabe? E tudo bem. Né? Nesse momento, não seria assim... Uma nação esclarecida não estaria tomando decisões políticas movidas por isso. Mas se é o que tem, que seja. Né? Porque o oposto disso seria muito pior e desastroso. Né? Então, sim, o tarô indica esse fortalecimento, né? E ele realmente, como essa figura diplomática, essa figura que equilibra lados e etc., né? Aqui aparece o Rei de Copas, né? É bem essa figura diplomática, essa figura que consegue se comunicar, né, com algum grau de sucesso nos meios de autoridade, mas também consegue falar emocionalmente com o povo. Porque, infelizmente, né, o povo ainda, em geral, ainda é movido emocionalmente, né? Mas há essa imaturidade, né, no povo e há essa falta de transparência do próprio governo e isso vai tornar isso um pouco mais difícil. As lutas nos bastidores estão sendo e serão muito mais intensas do que a gente vai ficar sabendo nas telas, basicamente. Entendeu? Então, tipo, as pesquisas vão parecer muito favoráveis, mas a luta, a tensão acontecendo por detrás dos bastidores vai ser muito maior do que a gente vai ficar sabendo. De mais uma pergunta, Brasil? Sim. Tá. Os Estados Unidos, eles vão alcançar os objetivos dele, que eles têm em relação a desmantelar a soberania do Brasil. E não sei se pode adicionar na mesma pergunta, mas até onde eles vão colocar a figura do ministro Alexandre de Moraes como um arauto ali do STF e de todo o movimento que está fazendo de, enfim, tentar barrar esses movimentos. Até onde ele vai conseguir? Vamos para a primeira. Tá. Vamos focar na primeira, que é... Os Estados Unidos vão conseguir atingir os seus objetivos em relação ao Brasil? Ok. Essa é uma situação em andamento, porque é disso que se trata essa janela de 6 meses. O olho seca-pimenteira particular sobre essa terra nesse momento é exatamente a intenção nefasta dos núcleos de dominação que usam os Estados Unidos como sua principal ferramenta de ação no mundo. Tá? Sim. Então, é através dos Estados Unidos que esse núcleo de intenção nefasta está tentando agir sobre o Brasil mais uma vez. Isso já aconteceu em 2016. Sim. Né? E os resultados a gente viu nos anos seguintes. Né? Então, assim, é a mesma coisa acontecendo novamente. Então, esse é um processo em desenvolvimento. O resultado é definido
por esse posicionamento nessa janela de 6 meses. O que que aparece aqui para mim? A população, ou o elemento que é determinante, não conhece a força que tem. E as limitações que são aparentes são ilusórias. Então há aqui um autobloqueio. Do Brasil para consigo mesmo. Sim. Porque a gente não entende como é que essas coisas elas são... A gente não entende como essas coisas são cocriadas, na verdade, né? A população tem uma educação política muito pobre e uma educação, digamos, oculta, inexistente. Então a gente acha que é o ministro. A gente coloca essa ênfase toda lá, como se fosse ali o bastião e o elemento definitivo. E não é. A história começa aqui. Ela começa aqui na base. É aqui na base que a sustentação é dada. Entendeu? Então, assim, tem um rei de paus aqui. Tem um rei de paus. Essa figura é uma figura, né, de autoridade e que tem força de manifestação e tarará. Ok. O que que acontece? Esse rei só pode se sustentar com base nos seus súditos. Não existe rei sem súdito. Ou seja, a ideia do poder absolutista de um rei é uma grande ilusão, porque não existe. Sim. Simplesmente não existe. Não, né? Não é lógico, não é natural. E aí essa base, ela ainda tem seu poder bloqueado. Então, respondendo à pergunta, ela não tem uma resposta, porque esse é um processo em decisão. Aí, então, e esse processo em decisão, como é que ele está se desenrolando? É essa a questão. Por um lado, a gente tem a população, né, o povo, que é o fator determinante. Porque nessa janela de 6 meses, o que a gente tem aqui é a construção psíquica do cenário. Sem essa base psíquica do cenário, o colapso das realidades físicas não acontece. Só que ninguém sabe sobre isso, praticamente. Então isso tudo está assim, ó. Por exemplo, se o governo fosse transparente em relação à extensão da invasão intelectual que já acontece, isso poderia produzir uma revolta maior na população em termos de, sabe, abraçar a própria soberania nacional e defendê-la. E isso geraria uma resposta psíquica que empoderaria elementos no ano que vem a tomarem ações no plano físico. Entende? E aqui o que aparece é que esse elemento está bloqueado. Ele está parcialmente bloqueado. E esse bloqueio não está vindo de fora, ele é auto-bloqueado, né? Por um desconhecimento do próprio poder. Por outro lado, a gente tem famílias muito ricas no Brasil, trabalhando intensamente para ter seus interesses protegidos e mantidos. Então, entre uma população fragilizada e núcleos de poder que trabalham com muita inteligência e com muita atividade, nós temos aí esse cenário desafiador. Esse cenário desafiador. Ainda temos chances positivas, né? A situação ela não se desenhou completamente, então a gente ainda tem muita encruzilhada, tá? Ainda tem muita encruzilhada, tem muita chance ainda de posicionamento, sabe? De escolha. Então, essa questão ainda está muito aberta. E a tua outra questão era sobre... Até onde a figura do ministro vai conseguir barrar essas intenções. Ah, tá.
Não é ele. De novo, né? Não é ele. Ele é o instrumento material. Tá? Ele é um instrumento material. A causa não está nele. Então, o que me aparece aqui é que ele segue nessa posição. Tá? Ele segue nessa posição, ele vai enfrentar mais obstáculos por conta dessas influências que eu me referi, influências que são conservadoras e grupos, né, de poder, assim, né, financeiro, enfim. Né? Então a ação dele vai ficar um pouco mais limitada, mas ele segue sendo esse referencial. Sim. Ele segue sendo esse referencial. O povo precisa empoderar mais. Né? O povo se empoderando, empodera ele também. Isso, não, e respaldar mais, né? Respaldar mais. Assim, a população precisa... porque eu não estou falando aqui de uma coisa física, eu estou falando de uma coisa psíquica, né? Se uma parte maior da população, mesmo deixando de lado seus desacordos e suas preferências, né? Entender que a gente precisa dele nesse lugar, nesse momento. Entendeu? Sim. Sim. Sabe esse respaldo energético que o povo daria para essa figura? Isso tornaria essa figura mais protegida, o que permitiria com que ela tivesse mais ação, mais espaço de ação e estivesse mais protegida mesmo energeticamente. E aí tem muito jogo também de feitiçaria, né? Contra a própria figura. Sim. O jogo é multicamadas. Multicamadas. Para fechar, então, as perguntas do Brasil, não é bem uma pergunta, né? Mas em 2016, quando a gente teve essa primeira movimentação que a gente ficou sabendo, a gente recebeu uma mensagem que era nada temer, nada combater, tudo acolho e libero. Ela funciona para esse momento ou a gente pode ter um outro referencial? Ela funciona para esse momento, né? Mas a ênfase nesse momento maior é uma tomada de consciência da própria sombra. Né? A janela maior de oportunidade para a gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque essa é uma questão para a humanidade, é que a gente consiga olhar sem virar o rosto e sem se perder naquilo. Sabe? Por exemplo, a gente tem essas situações infernais, né, acontecendo no planeta, como as zonas de genocídio, de fome e violência e guerra. A nossa tendência é olhar para aquilo, a gente se compadece e a gente se distrai. A gente não consegue lidar com a dor, né, de ver aquilo dali, então a gente procura se anestesiar. É o que a gente faz. E o que a gente deveria fazer, ou pelo menos a oportunidade que se apresenta, é olhar isso com outro olho. Um outro olhar. Sabe, sem se perder simplesmente na dor e no desespero que isso gera. Obviamente, essa resposta ela é natural. Mas que a gente conseguisse fazer o processo de reconhecer do que isso é reflexo. Percebe? Porque isso poderia gerar um despertar, né, para questões mais profundas e tomada de responsabilidade global. Né? Sabe, todos esses problemas e todas as situações desastrosas, elas se sustentam pela nossa apatia coletiva. Primeiro, nós estamos divididos em núcleos familiares, então o problema do vizinho não é meu problema. Sabe? Estou dizendo que a gente tem que tomar conta da vida dos outros, não é isso. Mas percebe esse nível de insensibilidade? Né? A espécie nunca teve tão agrupada na história da espécie. A gente nunca viveu de maneira tão agrupada. Talvez com exceção de alguns momentos, né, em grandes civilizações na Atlântida, né? Mas aquilo dali não era referencial nenhum de saúde, né, porque o desastre foi grande. Mas assim, dentro da nossa era, né? Da quinta era. Dentro da quinta era a gente nunca teve um momento em que a espécie estivesse tão aglomerada em termos geográficos. E nunca estivemos tão distantes uns dos outros. A gente está tudo amontoado, né? A gente mora em caixinha, uma em cima da outra. Fisicamente a gente está muito perto,
Porque são grandes cidades com alta densidade populacional. Então a espécie nunca teve tão concentrada fisicamente, mas ela nunca teve tão distante emocionalmente. Então a gente mora aqui, o que acontece ali a gente não quer nem saber. Não é só a gente não quer nem saber por um respeito, é por insensibilidade mesmo. Né? O cara tá morrendo de fome ali na rua, ou a gente passa pelo mendigo ali coberto, a gente não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, e a gente não para pra ver. E assim, e essas coisas, elas são normais, né? Elas são normais, é a nossa postura normalizada, isso não tem nada de espantoso, enfim. Entende? E claro, com base nisso, a gente consegue, o planeta consegue olhar para uma população sendo exterminada e dizer, ai, nossa, que pena, né? Mas que horror, que horror, que horror, e, sabe, sentar numa sorveteria e... Entende? Como é que isso não gera uma resposta na espécie? Como é que isso não gera uma resposta na espécie? Não. Entende? Aí você olha assim, quando você, né, se você assiste aqueles documentários de animais, aí tem a manada das zebras, né? Aí o leão vai lá e ataca uma zebra. E às vezes a manada simplesmente deixa pra trás. Aí a gente fica assim, nossa, mas que horror! Olha esse tanto de zebra, se esse tanto de zebra se junta, pega esse leão aí, esse leão não dá conta. Olha pra nós. Exatamente. Exatamente. E nós não somos zebras. Né? Supostamente nós temos aí, né, raciocínio, capacidade de resolver problemas, de criar estratégias, etc, etc. E a gente não consegue se organizar para proteger a própria espécie. A gente não faz isso com o vizinho, a gente não vai fazer isso com outro povo. A própria ideia, né, de outro povo é uma coisa que é bizarra. Exatamente. Né? Como assim? Faz uma seleção de quanto aquilo machuca dependendo do povo. Exatamente. Tá vendo? Enquanto isso daí permanecer, 1000 Palestinas vão acontecer. 1000 Sudões vão acontecer. Entende? E a porta vai continuar aberta. Porque o campo que é propício para esse tipo de manifestação objetiva continua existindo. Sim. E uma forma de se posicionar em relação a isso que seja minimamente coerente, além de ter o próprio cultivo, né, interno e tudo mais, seria olhar para essas situações através da compaixão, obviamente, mas assumindo uma responsabilidade sobre aquilo e pedindo um perdão em nome da humanidade. Isso, de alguma forma, adiciona camadas psíquicas. Exatamente. Exatamente. Sabe, abraçar isso, né? Assumir responsabilidade global é o primeiro elemento transformador. Então, tudo que você possa fazer no nível interno e tudo que você possa fazer no nível externo. Né? Obviamente que no nível externo nós já nos colocamos num lugar de muito maior limitação, né? Obviamente, tudo bem. Mas eu não vou conseguir salvar a Palestina. Realmente, você não vai conseguir. Fisicamente, você pode fazer pouco. Mas o que você puder fazer pode ser o símbolo de uma grande coisa que internamente você esteja fazendo. E isso torna aquele ato muito mais poderoso. Porque, no final das contas, apesar de eu não conseguir salvar o povo palestino desse destino terrível, eu posso morrer não concordando com isso. Entendeu? Sabe tem uma frase... tem uma história lá, né, acho que na época da Guerra do Vietnã, e tinha um cara que todo dia ele ia lá, acendia uma vela na frente em protesto, não sei se era na frente do Congresso, da Casa Branca, e ele passou anos fazendo isso, né, e aí uma vez alguém chegou pra ele e disse, cara, mas tu acha que tu vai resolver a guerra no Vietnã com essa velinha que tu acende? Ele falou, mas eu não tô fazendo isso pra resolver o Vietnã, eu tô fazendo isso pra que eu não seja mudado. É pra salvar a minha humanidade. Percebe? Essa é a lógica. Individualmente, dentro da nossa esfera de ação, materialmente a gente pode fazer muito pouco, né? Para casos extremos desse, né? Mas quanto disso não se reflete na nossa indiferença no que nos cerca? Entende? E isso volta na velha frase de Jesus, né? Olha, quando fizerdes a um destes pequeninos,
A mim o fazeis. Quando fortes visitar o preso na prisão, a mim visitar. Sabe essa ideia? De como isso simboliza, como o pequeno pode simbolizar o grande? Né? Porque aqui eu estou começando a narrar uma outra história. Né? O impacto ainda vai ser muito mais forte dentro da minha própria linha espaço-temporal, mas mais de nós fluindo numa mesma direção e vibrando no mesmo diapasão, vai criar realidades coletivas mais estáveis, né? Até porque a nossa distorção como coletividade que reflete todo o sofrimento coletivo da humanidade, não só na Palestina, mas o sofrimento psíquico do vizinho, o sofrimento de abandono de alguém, tudo vem da mesma distorção coletiva. Exatamente. Então a responsabilidade é por tudo. Uhum. Tudo. Uhum. E isso é a resposta para você não se afogar na dor e no desespero. Sim. Porque você pode perguntar assim, tá, mas eu vou ficar agora só pensando sobre isso? Não posso mais rir? Não é disso que está sendo falado, né? Não é disso que está sendo falado, mas assim, é que você não perca a sua sensibilidade, Sim. ou que você recobre se você já enfraqueceu. Sim. Porque na verdade é isso, né? Não é como se a gente estivesse partindo de um lugar em que nós estamos saudáveis. A gente já vem de um lugar de muita distorção e doença. Sim. Então é muito mais de recobrar terreno do que de não perder terreno, né? Sim. Então, assim, é possível você encarar toda essa situação de uma maneira mais humana, usando aquilo que você não pode transformar como um catalisador de transformação interna, então. E sempre há espaço ao seu redor em que você pode significar essa sua transformação. Né? E você também, ao não virar o rosto para aquela dor extrema, para aquele sofrimento extremo, você reconhecer aquilo na base, olhar para aquele sofrimento, acolher aquele sofrimento e, enfim, né, se pedir perdão em nome da humanidade, mas reconhecendo, tipo, olhando para aquilo que foi causado. Não é você só saber o que está acontecendo ali, você de fato acolher aquilo de forma brutal e visceral. Acho que tem isso, porque isso de outro modo, isso nunca vai se traduzir em ação. A não ser que você olhe para a vastidão do sofrimento sansárico, de quão fundamentalmente falho é a existência ignorante, você não vai despertar força interna para agir com compaixão genuína. Sim. Quanto mais você se isola daquilo, mais você vai se perder na sua ilusão de conforto. No seu autocentramento. No seu autocentramento. Então tem que sofrer também. Sim. Nesse mesmo grau. O máximo que você consegue, claro, dentro da sua... seu nível ali, né, de lucidez e transmutação e oferta. Isso, é exatamente essa linha, né, entre você se perder no desespero, né? Entre como o reconhecimento da nossa sombra pode ser um catalisador e um empoderador da nossa transformação e quanto isso pode descambar para mergulhar no desespero e isso vir a inação. Esse é o termômetro que você tem, né, de quão saudável está sendo sua relação com esse processo, né, de face a face. Sim, né? Então você tem que ter ali um certo tônus psíquico e dosar até onde você consegue ir. Porque tem pessoas, por exemplo, que eu conheço que vêm pedir ajuda e elas são assim, mergulhadas em desespero. Elas só entram na dor e no caos da situação e aí elas ficam se perguntando por quê? Por que isso está acontecendo? Por que essas pessoas são... Mas não é por aí, amigo. Não é por aí. Isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Né? É mais inação. É a mesma inação de quem não está olhando para aquilo. Sim. Entende? São os dois lados da moeda. Entendeu? A compaixão tola que te inabilita a agir, porque tu fica lá, ai, por quê? Ai, meu Deus, que coisa horrível, como a humanidade é suja, como eles são horríveis. Tá, e tu não tá fazendo nada. E a outra que também ignora completamente aquilo. Não, a janela aqui é outra. É
Quando você olha para isso, do que isso é um reflexo. Como é que isso chega aí? Não só como isso chegou aí historicamente, quem foi que permitiu, não. O que na humanidade permite que esse tipo de situação aconteça? Porque a grande prova é que no século passado eram os algozes que estavam como a vítima. Então, assim, isso é a prova de que esse é um processo que não é só um processo histórico e político e nem mesmo social. Sim. Ele é um processo mais profundo, ele tem a ver com o desenvolvimento psíquico dessa espécie. Então, o que é que no nível psíquico da nossa espécie existe que possibilita esse tipo de situação? Porque é aqui onde eu me incluo no problema. Sim. Onde deixa de ser o governo britânico, porque o governo britânico magnou isso daqui, porque os jesuítas, porque os sionistas. Sim. É onde sai disso e passa a ser nós, espera lá. Sim. Entendeu? Sim, e nisso tem que incluir também a compaixão genuína aos algozes. Senão, de que adianta? Você tá excluindo ali parte sua também, né? Sim, essa compaixão aos algozes, ela nasce muito da compreensão dos resultados desastrosos dessas ações. Né? E do que levou até ali também, né? Que sofrimento de eras levou uma civilização a se portar dessa forma. Então, tudo é o sofrimento, tudo envolve essa compaixão. Sim, esse ponto, talvez para um momento... para esse momento seja demais esperar que as pessoas vão nesse nível. Né? Sim. Eu acho que é mais realista e já vai ser muito difícil a gente conseguir tocar na mácula psíquica que como espécie nós cultivamos em nós. E que é o que permite com que certos grupos com poder na mão atuem com base nela. Entendeu? Porque aqui eu não me excluo da equação do problema. Sim. De maneira que eu posso me incluir na equação da solução também. Ok? Fechou a parte Brasil? Fechou. Então a gente vai encerrar aqui.